Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde é Marco Teles quem está connosco, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Muito boa tarde, Marco Teles. Ora, boa tarde, Marta. Na ordem do dia continua a questão dos refugiados, por um lado, e o dito Brexit, é isso? É verdade, é um tema recorrente das nossas conversas já há algum tempo, desde logo a semana passada, porque foram os dois tópicos centrais do Conselho da Europa. E voltou-se esta semana, no fundo, a falar novamente nestas duas questões por via da sessão plenária no Parlamento Europeu. Efetivamente, creio que também, na semana passada, quando nós falamos aqui sobre a situação do Reino Unido, ainda não havia acordo fechado, não é? Agora já sabemos que, efetivamente, houve aqui... houve cedências importantes, quer da parte do Reino Unido, quer também dos restantes Estados-membros e parceiros, portanto, do projeto europeu, o que por um lado até acaba por ser positivo, porque há sempre a ideia de uma certa inflexibilidade dentro da União Europeia e, neste caso, houve necessariamente algum trabalho de concertação de estratégias e cedências de ambas as partes. Como também dissemos no último programa, ficamos todos na dúvida se abre-se aqui algum precedente complicado para o futuro e resta se calhar dizer, embora o futebol de facto não seja o meu forte, mas eu diria que a bola está do lado dos ingleses, não é? Sim. Não há garantias. Porque não há garantias, precisamente. Como se sabe, creio que estarei correto ao dizer que é dia 23 de junho, a data do referendo. Certo. Temos agora um primeiro-ministro que, claramente, uma vez que viu satisfeitas as suas reivindicações, terá que fazer a campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia. E teremos, por outro lado, então, neste caso, uma situação interna complicada, na medida que alguns membros do próprio governo britânico não são da sua opinião e se calhar dizem, pelo menos para já, que poderão ter uma atitude exatamente contrária. Portanto, tudo em aberto, vamos acompanhar com atenção, sendo claro que a opinião da maioria dos responsáveis da União Europeia que reconhecem a importância de termos o Reino Unido dentro do espaço europeu, e eu continuo a achar, é só a minha opinião, mas continuo a achar que vamos continuar a ter o Reino Unido neste projeto. No Parlamento Europeu há então uma sessão plenária, ou houve, nestes últimos 2 dias, a 24 e 25, e uma das questões que vai a votos tem a ver com a melhoria da rede pan-europeia de procura de emprego, a rede EURES. É verdade, nós também já em programas anteriores já trouxemos cá o tema da rede EURES, que tem de resto também, é uma rede extremamente importante a nível europeu, ainda para mais numa situação nesta atual conjuntura em que o desemprego é de facto um problema central nas questões europeias. Basta recordar que ainda temos cerca de 22 milhões de desempregados espalhados pela União Europeia, muita gente de facto, e portanto esta rede EURES faz aqui um trabalho muito interessante de apoio ao cidadão quando ele não encontra oferta de emprego no seu país de origem e pondera a possibilidade de procurar uma oferta de emprego num outro Estado-membro. A ideia, precisamente, ao nível das instituições europeias, é reforçar, no fundo, todo este trabalho importantíssimo que esta rede desenvolve e também, por um lado, reconhecendo que há aqui um aspecto que é curioso, apesar de se falar muito das mobilidades dentro do espaço europeu, porque também esse é um dos pilares de funcionamento do projeto europeu, na verdade, apenas 3%, 3,1% para ser mais preciso, dos trabalhadores europeus são efetivamente economicamente ativos noutro Estado-membro. Ou seja, isto representa, de um total de 240 milhões de trabalhadores na União Europeia, isto representa apenas 7,5%. Ou seja, fala-se muito, e nós temos aqui a prestação até da ida, muita gente que está fora a trabalhar em países da União Europeia, outros países da União Europeia, mas de facto à escala europeia ainda são poucos aqueles que
optam por trabalhar por esta via. E também uma das razões que se aponta para isso continua a ser a barreira da língua, não é? Portanto, continua a ser um problema complicado. Muitas das vezes as oportunidades existem e basta entrar no portal da Rede EURES e perceber-se que efetivamente existem, apesar de tudo, ainda muitas ofertas de emprego. É preciso ter as qualificações certas, claro. E há aqui a questão de ter esta competência linguística para poder enfrentar esse desafio, mas a vontade também de abraçar este desafio que é abandonar o seu país e tentar encontrar uma oportunidade lá fora. Dizer que esta rede existe já há muitos anos. Esta rede já existe, creio que desde 1993, salvo erro, portanto já tem algum tempo de existência e também reforçar que ela não funciona apenas para os 28 Estados-membros, portanto ela na verdade abrange um total de 32 países, uma vez também está incluída a Noruega, a Islândia, o Liechtenstein e a Suíça, portanto acaba por ser um pouco mais alargado o âmbito geográfico desta rede EURES. Uma notícia que é de referir nesta nossa conversa tem a ver com um novo centro europeu contra o contrabando de migrantes. É verdade, esta criação, portanto isto é no fundo um serviço que integra a Europol, como todos nós conhecemos, e que é criado especificamente como uma resposta, digamos assim, a este problema complicado que nós todos sabemos e que já temos vindo cá a falar há algum tempo, que é dos migrantes, desta sucessiva tentativa de travessia do Mediterrâneo, com tudo o que isso representa, e sobretudo porque nós sabemos, segundo os dados que também foram apurados e que no fundo também de algum modo já sabíamos, grande parte destas travessias decorrem ou são apoiadas por redes organizadas de tráfico de migrantes. E também são essas redes que, no fundo, se quer combater. Já agora, a Europol, digamos, uma espécie de polícia. Exatamente, e que liga, no fundo, os diversos Estados-membros e que permite, no fundo, esta troca de informação que é fundamental para se conseguir combater estas redes organizadas. Basta lembrar que, de facto, os valores relativos a 2015 apontam para cerca de 1 milhão de migrantes que deram entrada no espaço europeu, e um dado que também apareceu aqui muito importante referir é que a estimativa que tenham sido mais diz aqui numa infografia, portanto que consultava no relatório, são cerca de 3.770 migrantes que terão perdido a vida apenas neste espaço do Mediterrâneo, porta por excelência de entrada na União Europeia. Isto são números que às vezes em bruto nós não prestamos muita atenção, mas fazendo assim uma conta muito simples, eu creio que isto dará um pouco mais do que 300 migrantes por dia, não é? Ou por mês, digamos assim. Isto é de facto números bastante assustadores. Se nós pensarmos todos os meses este número tão grande de pessoas perdem a vida, e que neste número de pessoas estamos aqui também a falar de crianças. Jovens, mães e pais desesperados que querem dar melhores condições ao seu agregado familiar e que não conseguem nos seus países de origem. Só à parte em relação a isso, um dos temas também que nós já temos desenvolvido aqui neste espaço é que nós fazemos muitas das vezes ações de sensibilização pelas escolas. E de facto o que se nota, e sobretudo neste público ao nível do ensino secundário, há uma grande preocupação com este tema, mas por outro lado também às vezes aquela confusão que nós temos nos debatido muito para não fazer esta confusão entre o que são os migrantes e os que são os terroristas, não é? E portanto refugiado e terrorista não pode ser de facto considerado a mesma coisa, nem de longe nem de perto, e portanto tem que haver também aqui algum bom senso na maneira como se tratam estas questões. É de pessoas que nós estamos a falar, eu percebo todo o problema é de facto muito complexo, mas requer algum tacto, sobretudo se pensarmos depois, às vezes podemos estar a transmitir informações erradas para os jovens, e isso é importante clarificar esses pontos.
Importante também combater este tipo de criminalidade e é isso que se propõe este novo Centro Europeu contra o contrabando de migrantes. Vamos deixar aqui algumas palavras sobre o mundo digital, um mundo de oportunidades, ou entendido como tal, que os europeus, penso, usam muito. Sem dúvida, o mundo digital, é à escala global, obviamente a Europa também não está de fora desta situação, aliás a Europa continua a querer se afirmar como uma referência à escala global em termos do mercado digital. Já se falou aqui também, creio eu, é sobretudo um desígnio, digamos assim, desta nova comissão do Presidente Juncker, que é da criação do mercado único digital, avançar fortemente nessa direção. E, portanto, foi publicado agora, esta semana, um relatório muito interessante. Foi criado uma espécie de índice, o que eles chamaram um índice de digitabilidade da economia e da sociedade. Portanto, esse índice varia entre 0 e 1 e, portanto, foram apurados alguns resultados interessantes. Desde logo, a constatação, diríamos, quase que óbvia, mas fundamentada através do estudo, que, de facto, a experiência digital ainda é muito variável em função do Estado-membro que nós estamos a considerar. Portanto, dentro da União Europeia há realidades muito diferentes. Muitas diferenças. Só a título de exemplo, a Dinamarca, na sua globalidade, seria o país ou é o país que surge como referência neste desempenho, em termos de desempenho digital. A Roménia, pelo contrário, seria o país com a situação mais precária, digamos assim. Por outro lado, constata-se que a maior parte dos europeus, de facto, já começa a utilizar a internet de forma regular, valores esses que, em relação aos anos anteriores, aumentaram substancialmente. Neste momento, 75% dos europeus já utilizam de forma regular a internet, o que é claramente um bom indicador. Ainda assim, lá está, o Luxemburgo, por exemplo, se nós olharmos para o Luxemburgo, esse valor salta para os 93% da população. Se nós considerarmos a Roménia, apenas 48% da população. Portanto, há diferenças, de facto, muito grandes. Também ao nível no que isto representa para as empresas, e aqui é muito importante porque criam-se novas oportunidades de negócios, dizer também que as PMEs enfrentam algumas dificuldades em matéria de comércio eletrónico. Segundo os dados deste relatório, apenas 15% das pequenas e médias empresas recorrem às vendas online. E destas, apenas metade, ou creio que nem chega à metade, efetuam vendas online para além do seu próprio país. Portanto, vendas transfronteiriças. Portanto, significa que aqui há algum trabalho que naturalmente tem que ainda ser feito para dar mais confiança ao empresário, mas também, obviamente, ao consumidor, porque esse tema já foi aqui abordado também, recordo, em outros programas, e constatávamos exatamente essa questão, que é ainda compramos muito pouco online, muitas das vezes com desconfiança, com descontentamento, ou experiências mal sucedidas. E também é importante considerar nestas questões online que é os serviços públicos digitais. E também aqui há muitas diferenças. Por exemplo, 33% dos utilizadores europeus da internet já recorrem a formulários online para enviar informações a autoridades públicas diversas. Bem, da mesma forma como também nós já recorremos ao IRS. Por exemplo, o IRS já recorremos na nossa... creio que a maioria da população, não é? Já através das plataformas online, mas existem diferenças muito grandes. Novamente, a Dinamarca, como referência, 69% dos dinamarqueses já recorrem a esta via, apenas 6% na Roménia. Há aqui um dado também curioso, vindo do campo da saúde, e passo a citar, 26% dos médicos de clínica geral da Europa utilizam receitas eletrónicas para enviar receitas aos farmacêuticos através da internet, mas esta varia, por exemplo, entre 100% na Estónia e 0% em Malta, ou seja, aqui estamos mesmo nos extremos. Há, de facto, grandes discrepâncias, mas claramente aí não tenho também a menor dúvida que caminhamos todos para no mesmo sentido, que é o reforço da utilização do mundo digital que está aqui ao nosso alcance. Por exemplo, em termos de receitas médicas, penso que só o ano passado elas foram introduzidas aqui, na Madeira. Exatamente, são portanto uma novidade. Alguns países se calhar nem sequer ponderaram essa possibilidade.
Portanto, é algo, ainda assim, acrescentar, já que estamos a falar da nossa situação em particular, que o nosso país, em termos de classificação de pontuação global neste índice, ficou classificado em 14º, ou seja, estamos exatamente a meio da tabela, num total de 28 Estados-membros, portanto, não estamos mal ao nível deste índice do ponto de vista digital. Vamos terminar a nossa conversa falando de um passatempo aberto a qualquer cidadão da União Europeia, é verdade, suponho. Desta vez um passatempo habitualmente, já trouxemos aqui alguns, mas dirigidos a públicos específicos, nomeadamente o público escolar. Este é um passatempo, não é promovido pelo Centro Europe Direct, é promovido em parceria pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e também da representação da Comissão Europeia em Portugal. Portanto, estas duas instituições uniram-se no sentido de celebrar os 30 anos de adesão de Portugal à União Europeia e criaram, no fundo, um concurso muito simples, através, lá está, das redes sociais. E o desafio é de facto, entrar na página do Facebook, quer do Gabinete do Parlamento Europeu ou, em alternativa, na página da representação da Comissão Europeia. Portanto, facilmente encontram no Facebook estas duas instituições e vão encontrar lá uma aplicação que surge logo no cabeçalho da página destas duas instituições, onde podem se inscrever, e o processo é muito simples. Basta, no fundo, fazer uma frase alusiva aos 30 anos de Portugal na União Europeia. Essa frase não pode ter mais do que 140 caracteres, utilizando o mesmo esquema, no fundo, da outra rede conhecida do Twitter, não é? Portanto, é uma frase muito curta. Escolher, portanto, ao redigir a sua frase, escolher uma das 12 fotografias que propõem como fundo que aparece por trás dessa mesma frase, para também compor a imagem para de ficar forma mais agradável, apelativa, fica mais apelativo. A partir daí, é feito, portanto, a submissão dessa frase, dessa afirmação, fica patente online e decorre, no fundo, uma votação no sentido de saber qual destas frases obtém o maior número de likes ou de votos. Não quer dizer que sejam as fotografias mais votadas que vão ser apuradas, porque a ideia é que as 10 fotografias mais votadas vão ser depois avaliadas por um júri e desta avaliação vão ser escolhidas 3 afirmações de 3 participantes e esses sim terão aqui a possibilidade de ganhar um dos 3 prémios exatamente iguais, e que é um passe Interrail, não é? Portanto, e que dá a possibilidade de, durante um mês, durante 30 dias, passearmos pela essa Europa. Viajar pela Europa. À sua escolha. Isto não inclui, obviamente, alojamento, mas fica à parte das deslocações asseguradas e que, se tiverem curiosidade, não vou aqui divulgar os preços, mas este passe válido por um mês é já uma oferta bastante considerável, porque há vários passos de 5 dias, de uma semana. Neste caso é um passo para todo um mês e, portanto, é uma oferta bastante interessante e que não tem qualquer custo, está ao alcance de qualquer pessoa. Fica este convite. Fica o convite. Muito obrigada, Marco. Obrigado, Marta. Até a próxima.